Um ano atrás, em fevereiro de 2020, eu gravei esse vídeo daqui, ó, para comentar por que aquele ladrão, aquele vagabundo, o tal de Lula, foi colocado em liberdade. Até então ele estava lá numa jaula restrito de liberdade e depois foi colocado na rua. Naquela ocasião eu expliquei que o motivo pelo qual ele foi colocado em liberdade não foi porque o advogado dele era um profundo conhecedor do direito, um grande defensor que conseguiu provas irrefutáveis e, portanto, essas provas fizeram com que a justiça não visse outro jeito a não ser colocar ele em liberdade. Não foi por isso. Na verdade, se fosse depender da competência, entre aspas, do advogado dele, ele iria apodrecer dentro da jaula. É claro que nós não iríamos ficar nem um pouco deprimidos, nem um pouco tristes com isso. Só que o motivo pelo qual ele foi colocado na rua era porque eles estavam vendo, o sistema estava vendo a necessidade de criar alguma coisa, um impacto, alguma situação que pudesse contrastar com o presidente Jair Bolsonaro. Na cabeça deles era o seguinte: se a gente colocar Lula na rua, de repente ele vai conseguir atrair eleitores, uma parte do povo, vai conseguir criar um contrapeso em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Porque naquela ocasião o desespero desses caras já estava começando a dar sinais latentes de que dali para frente esse desespero só iria crescer. E aí o que acontece? Nos primeiros dias, depois que aquele vagabundo foi colocado no meio da rua, houve lá um burburinho, houve lá um oba-oba, uma festa, porque Lula, porque o pai de pobre, aquela porra toda aí de PT, que Lula tirou 300 bilhões de pessoas da extrema pobreza. Só que depois os dias foram acalmando, a poeira foi baixando e ele caiu de novo no ostracismo. Inclusive, houve ocasiões até que pouco se falava o nome daquele cara. Enquanto isso, o desespero do sistema, dos canalhas, dos vagabundos, continuava a aumentar. Esses caras que dominam o sistema, eles sabem que para enfrentar um peso pesado como Jair Bolsonaro, um cara que tem o nosso apoio mesmo aguerrido, forte, eles sabem que eles precisam inventar alguma coisa. A falta de poder, a falta de dinheiro, junto com o desespero desses caras, só o pensamento de que eles podem, já perderam muito quando foram expulsos do poder e podem perder ainda mais, empurra esses caras no total desespero. Eles sabem que, por exemplo, que Aécio Neves, que Serra, que Luciano Huck, Marina, aquele Picolé, sabe quem é Picolé? Picolé é esse vagabundo aqui, ó. A imagem você está vendo aqui. Ele ao lado de outro vagabundo. Esse aí é o tal de Picolé, conhecido como Geraldo Alckmin. Eles sabem que esse outro vagabundo aqui de São Paulo, o atual governador, o tal de calcinha colada no rabo Doriana, que todos esses caras não possuem nenhuma condição de enfrentar Jair Bolsonaro e sair-se vencedor. Então o desespero dos caras é tal que eles então resolveram apelar. Não apenas colocou o vagabundo há um ano atrás na rua, como agora resolveu inocentar.
E para isso, eles usaram outro vagabundo, que é aquele lá de Brasília, aquele tal de Edson Fachin. Aquilo é vagabundo, aquilo é petista declarado. Ele já fez campanha lá em 2014 para o PT abertamente. Ele fez discursos, participou de convenções, participou de uma série de situações apoiando abertamente o PT. Edson Fachin, que agora colocou o tal de Mula como um ser inocente. Agora Mula, ele não é mais o cara que tirou 800 bilhões de pessoas da extrema pobreza. Mula agora também é o cara, o ser mais inocente de todo o universo. Não existe no universo ninguém que seja mais inocente do que o tal de Mula. A verdade é que o desespero desses caras com a possibilidade de Jair Bolsonaro tornar a vencer, porque no ano que vem nós vamos ter eleições, é de uma forma tal que lembra muito, caso você entenda um pouco de futebol. Você já viu aquela situação em que um time ele precisa desesperadamente fazer pelo menos um gol para na próxima partida tentar reverter a vantagem, ou tentar com aquele um gol até se classificar para a próxima fase? Aí chega lá aos 38, 39 do segundo tempo, o técnico naquele desespero, naquela ânsia, o que é que ele faz? Ele tira zagueiro aqui, tira zagueiro ali, tira outro ali, tira volante e entope o time de atacante, meio de campo, bora para cima, bora pro abafa, bora tentar pressionar, bora no desespero, porque a gente precisa de pelo menos um gol. Então, essa é a atual situação do sistema. Na possibilidade, enxergando que Jair Bolsonaro tem amplas condições de se reeleger graças ao nosso apoio, nós, pessoas comuns que estamos aqui embaixo, e eles sabem disso, então partiu-se para o completo desespero. A verdade é que é assim, Lula, ele é um vagabundo mesmo, um ladrão. Mas se pelo menos ele tivesse a decência de ter o exemplo de outros políticos. Por exemplo, ele se tornou presidente aqui no nosso país pela primeira vez ali naquele período 2002 e 2003. Só para vocês terem um exemplo, eu fiz questão de ver essa informação. Deixa eu pegar ela aqui. Naquele período ali, 2002, 2003, 3 pessoas que eu separei. O presidente dos Estados Unidos, naquela época, esse que você está vendo aqui a imagem, era George Bush, lá na faixa 2002, 2003. O primeiro-ministro do Japão, naquela época, no mesmo período em que ele foi presidente a primeira vez, é esse que você está vendo aqui a imagem. O nome dele é Junichiro Koizumi. E o terceiro que eu vi aqui como a título de comparação foi o primeiro-ministro da Inglaterra, lá naquela época também, período 2002, 2003. Era Tony Blair. Esses 3 caras, George Bush, Tony Blair e Junichiro Koizumi, os 3 já se aposentaram da política. Os 3 já deram a sua contribuição em seus respectivos países e saíram, cederam o lugar para outra pessoa. Isso daí sim que é uma verdadeira democracia, um exemplo de democrata. Não é o cara que acha que só ele consegue resolver tudo, só ele sabe tudo, só ele consegue
fazer as coisas acontecerem. Não. Por melhor que tenha sido o governo desse ou daquele governante, presidente, primeiro-ministro, quando chega a época dele, ele simplesmente sai. E mais do que sair, ele se aposenta, ele deixa lá, ele deixa que outros venham para dar continuidade ao processo, ao país. Por quê? Porque ele é um cara extremamente democrata. 20 anos depois, o mesmo sacana, o mesmo vagabundo, o tal do Mula, que estava lá 2002, 2003, está tentando outra vez. Isso daí só serve para mostrar o seguinte, que de fato o sistema está igual a um viciado. Você já viu o viciado? Aquele cara que é viciado em maconha, em cocaína, em jogatina, em pornografia. Aquele cara que quando está em um grau de abstinência violenta, cara, que ele faz qualquer loucura, qualquer coisa para conseguir um meio de alimentar aquilo que está queimando lá dentro dele. Abstinência. É isso que acontece com o sistema. Está tão louco, tão de cabeça para baixo, tão deprimido com a possibilidade de ver Jair Bolsonaro vencer outra vez, que qualquer merda, inclusive um vagabundo igual a Mula, vai Mula mesmo, porque vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com ele, já que os outros que eu citei antes, Marina, Circo Gomes, Luciano Huck, Serra, Picolé, todos esses verdas, vagabundos que tem por aí, nenhum deles tem nenhuma chance de encarar Jair Bolsonaro. Isso, portanto, mostra para a gente, ao contrário do que se poderia imaginar, supor, que o fato de Mula ter sido, entre aspas, inocentado pelo vagabundo colega dele, Edson Fachin, ao invés disso ser um motivo de preocupação para nós, deve ser um motivo de satisfação, de alegria. É porque a gente pode entender que é o desespero do cara. Se eles tivessem certeza absoluta de que poderiam vencer, e vencer até com relativa facilidade o presidente Jair Bolsonaro, eles colocariam qualquer pessoa por aí e pronto. Mas por terem ido atrás de um cadáver, de um defunto, porque é isso que Lula é, um defunto, um cadáver, uma podridão completa, só serve para mostrar até onde está o nível do desespero desses caras. O desespero deles está aqui, ó, chegando na testa, daqui a pouco cobre e afunda o cara por completo. Portanto, não se preocupe com o fato do vagabundo possivelmente vir a se tornar candidato para as próximas eleições. Pelo contrário, é praticamente uma garantia de que nós vamos conseguir reeleger Jair Bolsonaro. Ok? Vídeo então aqui concluindo. Eu quero aproveitar, como sempre, para agradecer a vocês o apoio, a consideração. Essa mosquinha chata aqui na frente torrando a paciência, mas ela já foi embora. Mas ela não está apoiando, claro, né? Ela só está aqui para encher o saco. E dizer para vocês que nós já ultrapassamos os 900 inscritos e agora é caminhar em direção aos 1000 inscritos. Portanto, se você ainda não for inscrito, faça essa gentileza, se inscreva no canal, dá essa força, dá esse apoio. Muito obrigado mesmo pela sua consideração. Hoje é segunda-feira, então eu quero aproveitar para agradecer a você e te desejar uma excelente semana de trabalho, de tudo que você for fazer. E daí então, até o nosso próximo encontro. Valeu, até lá.